Muito bem, meus amigos do LACENEM, vamos começar a partir de hoje uma série de aulas onde estudaremos a República Velha no Brasil, a chamada Primeira República, compreendida entre 1889 e 1930. A Primeira República que está dividida em dois momentos especiais. O primeiro deles é chamado de República da Espada. A República da Espada ocorreu no Brasil entre 1889 e 1894. E o segundo momento histórico que compõe a chamada Primeira República, também denominada República Velha no Brasil, é a chamada República Oligárquica. A República Oligárquica aconteceu no Brasil entre 1894 e 1930. Pois bem, nós vamos analisar esse processo histórico brasileiro, a primeira fase republicana do nosso país, em 3 aulas. Na primeira aula, nós iremos tratar da República da Espada, que é justamente a fase de consolidação do regime republicano no Brasil. Na segunda aula, a gente vai tratar das principais características políticas e econômicas da República Oligárquica. E, finalmente, na terceira aula, trataremos do período de crise da República Velha no Brasil. Muito bem. Vamos começar, então, falando sobre a instalação da República no Brasil. Nós vimos, em aulas anteriores, que a proclamação da República foi fruto do processo republicano, que contou com a participação de elementos do Exército Brasileiro, da burguesia cafeira e das camadas médias, e que não teve participação das camadas populares. O grande líder, o proclamador da República no Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que acabou se tornando o primeiro presidente do Brasil. Com a instalação da República no país, nós tivemos a manutenção da estrutura social e econômica no Brasil. O Brasil teve uma mudança do ponto de vista político. Deixou de ser uma monarquia, passou a ser uma república. Mas do ponto de vista econômico, continuou a ser um país agroexportador. Do ponto de vista social, continuou excluindo a maior parte da população do direito de uma participação efetiva na política. Aí está, exclusão política da maioria da população brasileira. Muito bem. Aí começa então a chamada República da Espada, entre 1889 e 1894. Professor, o que foi a chamada República da Espada? Ora, veja bem, meu caro aluno, denomina-se República da Espada o período de consolidação do regime republicano no Brasil, quando a presidência da República foi ocupada por chefes militares, 2 marechais, provenientes das Alagoas. O primeiro deles, Deodoro da Fonseca, e o segundo deles, Floriano Peixoto. Então, a República da Espada foi um período em que os presidentes da República eram militares, eram marechais. E é o período de transição da monarquia para a república, marcado por conflitos entre os vários grupos políticos que disputavam o poder no Brasil. O exército assumiu o controle do país junto com a oligarquia cafeeira. O exército na presidência,
Primeiro com Deodoro da Fonseca, depois com Floriano Peixoto. E os cafeicultores nos ministérios brasileiros. Então aí está, gente. República da Espada, os dois primeiros presidentes do Brasil militares. Primeiro, Deodoro, segundo, Floriano. Deodoro da Fonseca governou o Brasil de 1889 até 1891. E no governo de Deodoro da Fonseca nós temos duas fases. Primeiro um governo provisório e depois um governo constitucional. Da proclamação da República, 15 de novembro de 1889, até a promulgação da primeira Constituição Republicana do Brasil, vigorou o chamado governo provisório, exercido por Deodoro da Fonseca, constituído por elementos do Partido Republicano Paulista e do Exército. Deodoro da Fonseca na presidência da República e os cafeicultores liberais paulistas ocupando os ministérios. Medidas importantes: extinção do Conselho de Estado e do Senado vitalício, que vigorou durante o período monárquico brasileiro. Com a proclamação da República, acabou com isso, gente. Uma outra coisa que acabou também com a proclamação da República foi a questão da ligação entre Estado e Igreja. Durante a monarquia, o Brasil tinha uma religião oficial, o catolicismo. Com a proclamação da República, ocorreu a instituição do Estado laico, processo de laicização do Estado, ou seja, a separação entre Estado e Igreja. Outra medida tomada por Deodoro foi o fechamento da Câmara dos Deputados e a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Constituinte. Porque veja bem, o Brasil deixou de ser monarquia, passou a ser uma república, então precisava de uma Constituição republicana. Repare que o Brasil teve a primeira Constituição, que foi outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 1824 e que perdurou durante todo o período monárquico brasileiro. Aliás, é a Constituição que mais teve tempo de vigência no Brasil. Com a proclamação da República, a Constituição monárquica foi substituída, foi anulada. Foram convocadas eleições para a formação de uma Assembleia, cuja principal função seria redigir uma nova Constituição para o Brasil. E o nosso primeiro presidente da República, Deodoro da Fonseca, promoveu também a nomeação de interventores para governarem os estados brasileiros. Uma boa parte deles era militar. Do ponto de vista econômico, o governo de Deodoro da Fonseca foi marcado por uma grave crise. O ministro da Fazenda era o baiano Rui Barbosa, que adotou uma série de medidas visando promover um maior estímulo para a industrialização do país, promovendo a concessão de empréstimos e uma política que favorecia uma grande emissão de papel moeda, ou seja, era uma política emissionista para conceder um financiamento para novas empresas, visando promover a industrialização do país. Infelizmente, tal medida não surtiu efeito, porque surgiram muitas empresas fantasmas. O que eram essas empresas fantasmas?
eram empresas de fachada, pessoas que se apresentavam junto aos bancos, que conseguiam empréstimos, que diziam que iam investir na industrialização do Brasil, mas que usavam este capital para investimentos especulativos na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Resultado: falências, fraudes, crise econômica, inflação, desvalorização da moeda brasileira. Essa crise ficou conhecida como encilhamento. Por que encilhamento? Encilhamento é o ato de selar o cavalo, encilhar o cavalo, né? Colocar a sela, encilhar o cavalo, colocar a sela no animal. Por que isso? Porque a Bolsa de Valores virou uma espécie de jockey club, as pessoas ali afoitas, comprando ações, vendendo ações, como se estivessem apostando em cavalos, uma corrida no jockey club. Por isso que essa crise mais tarde ficou conhecida como encilhamento, como nos demonstra esta charge de Pereira Neto, publicada na Revista Ilustrada em dezembro de 1890. Pois bem, mas ocorreu a eleição para a formação da Assembleia Nacional Constituinte e teve a função de redigir a primeira Constituição republicana no Brasil, que estabeleceu república federalista e presidencialista, o Estado laico, a separação entre Estado e Igreja. As províncias brasileiras foram transformadas em estados. Olha aqui uma transformação interessante. Durante o período imperial, haviam as províncias brasileiras. Com a proclamação da República, as mesmas foram convertidas em estados, estados federativos. Ocorreu o estabelecimento de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Note aqui uma diferença. Durante o período monárquico, não eram 3 poderes, eram 4. Além dos 3 poderes clássicos, havia também o poder moderador, que era de exercício exclusivo do imperador. Agora, regime é republicano, 3 poderes apenas, com um regime de representatividade, ou seja, o eleitor votando para escolher aqueles que deveriam defender os seus interesses junto ao Congresso brasileiro, deputados e senadores. Regime de representatividade, portanto. Então, a mesma Assembleia Constituinte, que era presidida por Prudente de Moraes, que promoveu a primeira Constituição brasileira, uma Constituição que foi promulgada, votada e aprovada por uma Assembleia Constituinte. Essa mesma Assembleia Constituinte elegeu Deodoro da Fonseca para a presidência da República e Floriano Peixoto para a vice-presidência da República. O curioso dessa eleição é que ambos eram de chapas contrárias. Deodoro era de uma chapa e Floriano Peixoto era de outra chapa. E que Floriano Peixoto, a propósito, recebeu mais votos do que o próprio Deodoro da Fonseca. Mas a composição ficou essa: Deodoro, presidente da República; Floriano Peixoto, vice-presidente da República. Deodoro da Fonseca, agora na fase constitucional, uma fase legalista de seu governo, acabou adotando uma postura de governo extremamente autoritária, o que causou muito desconforto ao Congresso Nacional. O auge desse confronto, dessa crise, foi quando Deodoro da Fonseca mandou dissolver o Congresso Nacional. Isto é, fechou o Congresso brasileiro. Uma crise, a primeira grande crise política da República no Brasil. A oposição
entre o presidente e o Congresso Nacional. E aí, 1891, Deodoro da Fonseca acabou renunciando à presidência da República por conta de uma rebelião que estourou na Marinha Brasileira, que é a chamada Revolta da Armada. Uma série de problemas políticos acabaram contribuindo para a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. A oposição exercida pelo Congresso Nacional, os atritos envolvendo a presidência e o Congresso, Deodoro queria governar com mãos de ferro, de forma autoritária. Então ele teve uma grande oposição no Congresso Nacional. E aí ele mandou fechar o Congresso Nacional. E com isso estourou uma revolta da Marinha. Então, diante da revolta da Marinha, que ameaçava bombardear a cidade do Rio de Janeiro, Deodoro, sobre um verdadeiro barril de pólvoras, resolveu então renunciar à presidência da República. Só que aí gerou um problema muito sério. Porque a Constituição previa que, diante da renúncia do presidente, e que ele não havia ainda cumprido pelo menos a metade de seu mandato, deveriam ser necessariamente convocadas novas eleições. Só que o vice em questão, Floriano Peixoto, não convocou uma nova eleição, insistiu, bateu o pé e permaneceu no cargo de presidente da República. Floriano Peixoto defendia um Estado forte, defendia uma industrialização do Brasil e defendia também melhorias para as condições de vida do povo brasileiro. Inclusive, o Marechal Floriano contou com o apoio das classes populares e a oposição das elites regionais, que queriam que ele fosse deposto e convocasse novas eleições. E também havia a figura dos monarquistas, que queriam restabelecer o regime monárquico no Brasil. Esses monarquistas vão se unir à oposição ao presidente Floriano Peixoto, e o que vai culminar na ocorrência das rebeliões. Rebeliões que já começavam a despontar ainda no governo de Deodoro, como a Revolta da Armada, e novas revoltas que surgem, como, por exemplo, a Revolta Federalista, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. E qual que foi a postura de Deodoro, aliás, de Floriano Peixoto, diante dessas revoltas contra seu governo? Pois ele enfrentou as duas revoltas contra o seu governo. E por essa razão que Floriano Peixoto ficou conhecido como o Marechal de Ferro. E é o grande consolidador da República no Brasil. Floriano Peixoto enfrentou efetivamente as duas grandes revoltas contra o seu governo. A Revolta da Armada no Rio de Janeiro, uma revolta da Marinha, e a Revolução Federalista, ocorrida no Rio Grande do Sul. Ele conseguiu pacificar ambas as revoltas. É por isso que ficou marcado na história do Brasil como o Marechal de Ferro. E é o grande consolidador da República no Brasil. Então nós tivemos a Revolução Federalista, que aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul, marcando a oposição entre o Partido Federalista e o Partido Republicano Rio-Grandense. Os federalistas, também chamados de maragatos, defendiam uma maior centralização do governo federal e a adoção do parlamentarismo no país. A principal liderança dos maragatos era Silveira Martins. E o Partido Republicano, por sua vez, também chamados de pica-paus, eram positivistas, defendiam um governo estadual forte e independente, tendo como principal líder
Borges da Fonseca. Os federalistas tentaram tomar o Rio de Janeiro e derrubar o Marechal Floriano Peixoto. Porém, foram derrotados no Paraná, em 1894. A revolta da Armada, por sua vez, foi uma união da oposição ao governo em torno da Marinha de Guerra, sob a liderança do Almirante Custódio de Melo. Sob a liderança do Almirante Custódio de Melo. E teve o apoio do Exército e da população ao presidente. Então veja, enquanto a Marinha vai se voltar contra, primeiro, o presidente Deodoro da Fonseca, com a renúncia deste, a Marinha vai ficar agora contra Floriano Peixoto. Mas o presidente teve o apoio do Exército e da população da capital do país, o Rio de Janeiro. E essa revolta foi controlada a partir do momento em que o presidente Floriano Peixoto estabeleceu uma aliança com o Partido Republicano Paulista, o PRP. Os paulistas financiaram a modernização da Marinha brasileira, da Marinha de Guerra brasileira, atendendo aos objetivos dos revoltosos, e Floriano Peixoto apoiou a candidatura de um paulista para sucedê-los. Em 1894, os revoltosos foram derrotados e o Marechal Floriano Peixoto conseguiu consolidar a República no Brasil. Foram realizadas eleições, o presidente apoiou um candidato paulista, que foi o cafeicultor Prudente de Moraes, eleito primeiro presidente civil da história do Brasil. Perfeito? Então aí terminava-se a República da Espada, com o fim do mandato do segundo presidente militar, e tinha início, a partir de então, a República das Oligarquias, onde quem iria mandar eram os cafeicultores paulistas. E mais tarde surgiria a famosa política do café com leite, uma união entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas isso já é uma outra história que eu conto para vocês no nosso próximo encontro. Por hoje é só, um grande abraço a todos e siga estudando com muita determinação aqui no LACENEM. Valeu, até mais! E aí pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe!